Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal semeador.net, ao nosso programa semanal O Evangelho em Nós. Hoje, aqui estamos, para iniciar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 27, que tem como tema Pede e obtereis. Vamos, nessa semana, refletir sobre as qualidades da prece, a sua eficácia. Vamos lá então, meus irmãos. Nos acompanhe então na leitura e reflexão dessa semana, ok? As qualidades da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que o peçais. Essa passagem, meus irmãos, está em Mateus capítulo 11, versículos 25 e 26. E disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos, como se fossem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, quando-se de pé, pondo-se de pé, orava assim interiormente: Meu Deus, graça vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este voltou para casa justificado, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Essa passagem, meus irmãos, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficácia da prece baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescento ainda que nossas súplicas
não pode mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Por leis eternas. Há leis naturais e imutáveis sem dúvida alguma, Deus não pode anular, segundo o capricho de segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer, né, mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Por conseguinte, por sua iniciativa, há acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, da mesma forma que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, sob a qual está estabelecido o seu mecanismo. Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos, sem anular a imutabilidade das leis que rege o conjunto, ficando no atendimento desses pedidos sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir por estas palavras: seja o que for que peçais pela prece, vos será concedido, que é suficiente pedir para obter, assim como seria injusto acusar a providência se ela não atende a todo pedido que lhe é feito, porquanto ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai sensato que recusa ao seu filho as coisas que seriam contrárias ao seu interesse. O homem geralmente vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus deixará que ele sofra, como o cirurgião deixa o doente sofrer com uma operação que vai lhe proporcionar a cura. O que Deus lhe considerar, se ele o pedir, com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe considerar são os meios de sair das dificuldades com a ajuda das ideias que ele fará os bons espíritos lhe sugerirem, de maneira que o mérito da ação ficará para o homem. Deus assiste os que se ajudam a si mesmo, de acordo com estas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias faculdades. Na maioria das vezes, porém, o homem prefere ser socorrido por um milagre sem fazer o menor esforço. Vejamos este exemplo. Um homem está perdido em um deserto. Sofre horrivelmente com a sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair sobre a areia. Roga a Deus que o assista e espera. Porém, nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar, de seguir em uma determinada direção dentro da amplidão diante dele. Então, por um movimento instintivo, reunindo suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação, descobre ao longe um regato.
e com essa visão recupera a coragem. Se ele tem fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pela ideia que me haveis inspirado e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: Que boa ideia eu tive, que sorte tomar a direção da direita e não da esquerda. O acaso realmente algumas vezes nos ajuda. Quanto eu me, re- me felicito, quanto eu me felicito pela minha coragem e por não haver deixado vencer pelo abatimento. No entanto, poder-se-á perguntar por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue esta direção e encontrarás o de que precisas. Ou por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desta maneira, certamente o teria convencido da intervenção da providência. A resposta é simples. Inicialmente, seria para ensinar que ele deveria ajudar a si mesmo, fazendo uso das próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, vendo alguém, começa a gritar, esperando que venham levantá-la. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinho. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: Eu sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, porque confiando em seu companheiro, não sentiria necessidade nem de pensar. Eis porque o anjo só é só se deu a conhecer quando regressavam. Bem, meus irmãos, então, com essas palavras do Evangelho, vamos aqui buscar a compreensão, né, o entendimento que está inserido nesses textos, né, para nosso adiantamento, para a nossa condução. A qualidade da prece. Começa o texto, né, abordando essa questão da qualidade da prece. A gente vê que a prece é um momento íntimo, então não tem como o texto sugere ou critica, né, a questão de você fazer assim, de uma maneira que o outro veja que você está fazendo a sua oração, a sua prece. Não, meu irmão, não é esse o propósito, não é esse o significado. A prece é um momento íntimo seu para com o Criador, em que você o procura, através da oração, para três motivos. Seja para pedir, que é o que mais comumente fazemos, né? Somos pedintes. Ainda bem que a gente recorre a ele para pedir. A outra razão, o outro motivo de uma prece, é para agradecer por esse pedido feito, ou se não feito, mas nós compreendemos que teve aí a intervenção de Deus a nosso favor, como sempre tem, né, meus irmãos? E a terceira, para glorificá-lo. Então, esses são os três motivos, as três razões para fazer uma prece. Então, deve ser uma coisa de foro íntimo. A oração a Deus é uma conversa que você tem com o seu Pai, onde você se abre no seu sentimento mais puro. Você tá se abrindo, está se mostrando nas suas carências, nas suas necessidades, nas suas dores. Né? E Deus, meus irmãos, é, está e estará sempre a nos atender. Mas Ele nos recomenda que purifiquemos os nossos corações. Um exemplo que Ele dá
é se nós estamos meio que meio que magoados, meio que sentidos, tristes, com raiva de um irmão, que a gente o perdoe, que a gente perdoe. E aí, meus irmãos, aqui cabe um ressalva. Não quer com isso, não quer com isso afirmarmos que é uma barganha. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Não. É porque a gente perdoando, meus irmãos, nós estamos purificando o nosso coração. Nós estamos tirando o peso, a mágoa dele. E aí nós nos aproximamos da essência do Criador. Nós o percebemos, nós o sentimos. Vocês compreendem isso? Então, vamos ter essa conduta, né, de purificar o nosso coração, dignificarmos, para que possamos realmente fortalecer ainda mais essa relação, essa comunhão com o Criador, né? E entendermos que a prece é um momento íntimo nosso para com Deus. E aí eles falam aqui, trazem para nós a questão da eficácia da prece. Será útil realmente a gente fazer uma prece, fazer a nossa oração a Deus e pedir, mas Deus já sabe de tudo, né? Já sabe de todas as coisas. Para quê? Para quê? Hum. Outra coisa que se coloca para todos nós é a questão que Deus não derroga as suas leis, não contradiz as suas leis, não a desrespeita. É verdade, meus irmãos, é verdade. Deus não derroga as suas leis, não é verdade? Mas se a gente entende que não vai mudar, então a nossa vida seria uma fatalidade, né? Nada muda. O que tem que acontecer, acontecerá. Meus irmãos, nós não entendemos que seja assim. Nós não entendemos que seja assim. Vamos colocar aqui um ponto interessante para a gente refletir. Primeiro, nós temos dois grandes tipos, né, de dificuldades. Vamos usar duas classificações. Primeiro, aquelas dificuldades colocadas para cada um de nós, né, já no planejamento da nossa reencarnação. Essas dificuldades ela é para proporcionar a cada um de nós a oportunidade para refletir, para reavaliar a situação, a nossa postura, a nossa conduta, para mostrarmos que entendemos as leis de Deus, né? Compreendemos a mensagem de amor, de esclarecimento trazido por Jesus. Então, essas realmente está na lei, não vai mudar, né? Temos que passar por elas para mostrar, né, que a compreendemos ou ainda não, ou ainda não, para servir para a gente como uma régua, né, em que vai medir como estamos, como estamos diante desse entendimento, dessa compreensão. Se tem muito ainda para fazer, tem um pouco, ou já está feito, é uma conquista nossa. Mas, meus irmãos, pasmem, pasmem, a grande maioria das situações que nos impõem dificuldades, dor, não tínhamos que passar por ela. Não tínhamos que passar por ela. Nós a contraímos
por nós mesmos, né, nesta mesma nossa própria encarnação, tá. Quando um irmão falou uma coisa para mim, eu, pela minha vaidade, me ressenti e tô meio que magoado com ele, ou respondi de uma maneira agressiva, cortei minhas relações, tudo por um capricho, tudo pela vaidade que ainda tenho, pelo orgulho, mas mantenho. Então, meus irmãos, isso não estava escrito, isso não tinha que passar, não fazia parte da minha programação reencarnatória para eu vivenciá-la e vencê-la, não estava. Então, se eu peço a Deus, não para tirar isso do meu coração, não, mas se eu peço a Deus perdão por essa conduta, se eu peço a Deus a assistência dos bons espíritos para me envolver, para que eu possa ter a força suficiente, a força necessária para ir ao irmão e acabar com esse mal entendido, vencer essa dificuldade que eu mesmo coloquei para mim. Se eu peço a Deus a proteção e o amparo dos bons espíritos para me auxiliar, para que eu não cometa novamente atos como esse, por que que o pai negaria? Se o que ele quer para mim é o bem, é o melhor. Então, é nesse sentido, incentivando, intuindo a mim, que ele vai assim proceder, porque aí ele permite que eu tenha o livre-arbítrio de escolher atendê-lo ou não. E aí, atendendo, feliz ficarei, né? E o mérito é todo meu, porque eu tinha a opção de não fazê-lo. E se eu não o atendo, vou conquistar para mim as consequências do desconforto. E não posso culpar ninguém, nem o meu amigo. A opção era minha, de escolher a opção melhor, aquela que foi trazida por Deus através dos bons espíritos. Não é verdade, meus irmãos? Então, reflitamos todos nós sobre isso, né, para ver aonde nós estamos errando, aonde podemos mudar. E a visão da prece como um momento íntimo, puro, em que a criatura procura o seu Criador, no sentido da intimidade entre ambos, na construção de um homem melhor. Meus irmãos, muita paz, fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Até a próxima semana.